pastor. Das paz, igreja. Amém. Que o Senhor nosso Deus, amém, abençoe a nossa vida. Amém. Em nome de Jesus. Eva, seja bem-vinda. Faz um bem-vindo que não aparecia. Cadê o Cristiano da Cristo aí? Bem-vindos. Mais um nenenzinho vindo aí, ó. A molecada tá avivada. Ele ouviu meu conselho, tá? Falei, pare de dormir com o pijama do Flamengo que o menino vai vir. Aí, ó. Vamos ver seu nome. João Pedro. Fábio Pedro, né? Quero convidar aqui os aniversariantes para a gente orar e abençoar. Corre para cá. Nascimento, casamento, bebê para apresentar Jesus. Comprou um bem que apresentar ao Senhor. Pode vir também. Michele, Gabriel, Genilson. Não, vocês só vão vir, né, Jair? Marlene nem convidou nós para comer bolo. Jaco, Gerardo. Essa semana foi fraca, né? Só 4 fez aniversário. É porque setembro é o melhor mês que tem, é o setembro, né? É o mês das pessoas mais bonitas, mais inteligentes, mais crentes, mais de Deus, né? É o mês de setembro, viu? Vamos cair em pé, vamos abençoar esses queridos. Leão está aqui também. Falei com ele, você não vem para o culto, amanhã vai quebrar outra perna, tá? Aí ele veio, tá vendo? Aí tem que ameaçar de vez em quando, né? Bota a sua mão para cá, por favor, querido. Senhor nosso Deus e Pai, nós abençoamos, Pai, os teus filhos que aqui à frente estão. Pedimos a tua bênção na vida deles, no nome santo de Jesus. Deus dê muitos anos de vida com saúde e com muita paz. Tudo que eles colocarem à mão, que o Senhor dê a bênção, Senhor. Repreendemos tudo aquilo que é contrário, todo espírito de morte, de acidente, ser repreendido a vida deles em nome de Jesus. Que o Senhor dê saúde para eles, paz e vida longa na presença do Senhor. Seja com eles, Pai, em nome de Jesus, muitos anos na vida deles, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Assim nós oramos e aplaudimos o Senhor na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Mas não sendo não, vamos só ler alguns poucos versículos aqui. Marcos capítulo 10. O som está rachando aqui, não sei o que está acontecendo não. Me ajuda aí. Marcos capítulo 10, versículo 2. Marcos, segundo livro do Novo Testamento. Amados, Novo Testamento é carta, né? E o Velho Testamento são livros, tá? No caso aqui de Marcos é o Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 2. Vamos falar de um assunto hoje, talvez você tenha curiosidade e ninguém nunca falou dele para você. Marcos capítulo 10, versículo 2, posso ler? E aproximando-se alguns fariseus, experimentaram Jesus, colocaram ele à prova, perguntando-lhe, é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu, que vos ordenou Moisés? Tornaram eles, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. E ele lhes disse, quem repudiar sua mulher e casar-se com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Amém? Estenda a tua mão para cá, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, nós rendemos a Ti a Tua palavra. Peço, Senhor, que fale conosco, que ministre a cada um de nós nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Mesmo quem não tem nada a ver com esse assunto, mas que o Senhor fale com essa pessoa, em nome de Jesus. Declaramos bênção, declaramos o Senhor falando conosco, abençoando a cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Traga paz, quietude, abra as portas para uma semana de bênção, pelo poder do nome de Jesus. E assim nós oramos ao Senhor e te agradecemos. Amém. E graças a Deus.
Você pode sentar, meu amado. Quero agradecer aqui a todos que estiveram no Lar com Cristo ontem, lá na casa do obreiro Edelcio e da Michele. Estava bom demais, nunca vi tanta gente. Aqueles que não foram porque tinha alguma coisa para fazer, né? Deus entende. Aqueles que não foram porque não quiseram, Deus não entende. Mas eu oro para que essas pessoas entendam quão importante é o estar no contexto de família da fé. Os nossos filhos precisam crescer em um ambiente que tem outra criança chamada o irmão, amém? E é muito bom esses encontros, é sempre muito gratificante ver todo mundo, ou parte da igreja lá reunida. Um dia todos nós vamos estar lá no nome de Jesus, amém? Eu sei que alguns trabalham, irmão, outros, né, tem coisas para fazer. Agora tem gente que não vai porque quer assistir Netflix, né? Quer assistir Netflix, né? Tá bom, vai ficar. Então nosso tema hoje: divórcio tem condenação? Divórcio tem condenação? O que vocês acham? Hã? Quem que falou tem aí? Tu tá aí de novo? Cadê ele? Esse bichinho está num cheiro de tabaco, eu quase caí ali. Falei, pai, esse trem é forte, viu? Eu lembrei do tempo que eu fumava. Falei, rapaz, eu fiquei doidão que esse cara passou aqui perto, né? Brincadeira, fiquei paz. Mas tá mesmo, tá? Então tá, cara. Não. Você acha que é? Não. É importante, né? É importante você achar que é, né? Mas vamos ver se é, amém? Eu gosto de trabalhar quando alguém fala, a gente tem que ter coisa para falar. É falando que a gente aprende, amém? Primeira coisa, por que os divórcios acontecem? Hoje é muito comum, né? Se 100 mil pessoas casam em um ano, quase 100 vão se divorciar. Essa é a estatística do IBGE. Mas vamos lá. O texto diz que Jesus falou que é por causa da dureza dos corações. Amém? Jesus deixou bem claro. Isso é por causa da dureza dos corações. Amado, o coração duro é algo comum na maioria das pessoas. Existem muitos versículos na Bíblia que dizem que o nosso coração é duro, que eu sou ruim, que você é ruim também. Amém? Você não pensa que você é bonzinho, não, que você não é, não. A Bíblia diz lá em Mateus 15, versículo 19, que do meu coração e do seu só sai porcaria. Então você nunca pensa que você é bom, que você não é. Eu sou tão bom, é nada, é um capeta com o rabo escondido, né? Mas vamos lá. A dureza do coração do homem é algo inerente no gênero, na pessoa que tem coração. Mateus 13,15, Jesus falou assim, ó, o coração desse povo está endurecido, porque de mau grado escutaram com os ouvidos e fecharam os olhos para não ver. As pessoas que escutavam Jesus falou assim, ó, o coração desse povo está endurecido. Ezequiel 36:26 diz que o Senhor Deus nos daria um coração novo, colocaria em nós um espírito novo. Isso fala do dia que você entregou sua vida para Jesus, ia tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, certo? Amém? Hebreus 13:15 diz assim, hoje se ouvis a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Por quê? Porque nós endurecemos nosso coração com muito pouco ou com muita facilidade. Jesus deixa bem claro, o divórcio acontece, o repúdio acontece por causa da dureza dos vossos corações. Daqui a pouco eu vou explicar para você qual que é a diferença de repúdio e de divórcio, tá? 2. Acontece também muito divórcio porque as pessoas se recusam a deixar pai e mãe. Jesus falou, deixará o seu pai e sua mãe e iniciar a sua. Naquele tempo, há 2, 3 mil anos atrás, o homem tinha que sair da casa dos pais, casar com a moça e morar na casa dos pais da moça, porque o pai ia ter certeza que o cara ia cuidar bem da filha dele. Amém? Hoje em dia mudou, né? Tudo mudou. Mas muitos casais, eles se recusam a cortar o cordão umbilical dos pais. Muito casamento não dá certo pela intransigência, influência e interferência dos pais na vida do casal. Não sei se você conhece alguém assim, mas existe uns velhos chatos, né? Que mete o dedo nas opiniões. Quem está rindo aí? Eu nem comecei a falar e comecei a dar, né? Um cara uma vez, ele teve um problema de todo tamanho. A mulher queria matar ele. O casal casou, quer coisa nova, né? Cadê a Valquíria com Anderson? Anderson, é bom os primeiros semanas casados, né? É bom? Né?
Fala assim, é maravilhoso, fala. É ótimo. Tem que convencer os bestas, quer dizer, os irmãos casar também, né? Aí, casal jovem, né? Novo tempo casado, comprando os móveis ainda, e a mulher falou, bem, eu quero um sofá, e ele falou, pô, né? Enquanto ele tem para a loja, ele encontra a mãe dele. Tá indo, irmão? Tu tá indo para onde, meu filho? Ô, mãe, eu tô indo ali comprar um sofá. Eu posso ir com você? Pode, mãe. Chegou lá, a Vera deixou o cara comprar um sofá que era um menino que a mulher queria, e fez o filho comprar da cor que ela queria. Você viu o que aconteceu, né? Quando ela queria matar o marido. Porque a Vera estava metendo o dedo. Jesus deixou bem claro, deixará pai, mãe e vai fazer sua família. Querido, corta o cordão, que esse cordão desgraçado aí, pai e mãe que fica pagando conta para ficar casado, é pai besta. Tem que deixar se lascar para lá. Você mandou casar? Sim ou não? Então deixa, né? Tem gente que nunca cresce, porque papai e mamãe sempre está lá o tempo inteiro. Mãe, vai acabar o gás. Ô Zé, vai lá levar o gás para o nosso filho, né? Vagabundo, barrigudo, em vez de... Mas a mulher é doida, gente, né? A mulher tem que dar uma analisada no cara primeiro, né? Os caras não aguentam nem se manter e tá querendo casar. Amado, isso é tão sério que lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus falou assim, queria abençoar muito um homem. Falou, olha, Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Só abençoa depois que o cara saiu do meio. É isso mesmo? Só abençoa depois que o cara saiu do meio da parentela dele. Mas tem bênção que você pode abençoar os parentes inteiros. Deus vai trazer isso na sua vida. Mas muita bênção é só para você, sua mulher e seus filhos. Amém? Desencana de pai e de mãe, pelo amor de Deus. Tem muito casamento que não dá certo pela influência dos pais, que não deixa isso crescer, amado. Tudo bem? Você concorda comigo? Ou com a palavra de Deus? Jesus falou, deixa pai e mãe e vai cuidar da sua vida. Terceira coisa, divórcio acontece por quê? Porque eles não se tornam uma só carne. Pensamos que uma só carne é só quando faz sexo. Isso é só uma parte. Uma só carne é quando há uma fusão de corpo, mente, alma e espírito naquele casal. E muitos são superficiais. Nunca existe esse se tornar uma só carne de fato e verdade. Primeira coisa, tornar-se uma só carne, isso é físico, isso é sexual. Não quer fazer um negócio, não casa não estraga a vida dos outros não. Casamento tem intimidade, amado. Se não tem, se está doente, vai para o médico. Se é demônio, vamos expulsar o capeta em nome de Jesus. Primeira coisa, 7:5, Paulo fala aquele capítulo inteiro sobre casamento. Fala assim, olha, o casal não deve se negar um ao outro, só por um propósito de oração e jejum. Bem, vamos ficar 3 dias aqui jejuando? Vamos. Depois volta a namorar de novo. Eu olho para um casal jovem que fica 3 meses, amado, sem virar os olhos. Mas, rapaz, você está com o demônio no couro, velho. Vai ser doente assim lá no inferno. E às vezes os dois, mas não sente falta, não, pastor, não é dois lombriguentos mesmo, né? Que coisa de louco, gente. Quando eu era rapazinho, que tinha idade de 17 anos, eu sonhava em casar para namorar. Hoje os pés de casa não querem namorar. Tem velho que dá aula de moleque de 20 e poucos anos. Eu não estou falando que todos são assim. Tem rapaz que tem saúde, né? Antes você não tem saúde, antes. Como você dá? É? Sei não, né? Leandro? Né? Tem saúde, Leandro? Né? Gente, eu não acredito. Esse nome aqui são muito animados, né? Vou mostrar para vocês como que o velho faz. Quer ver? Ô Zé, você ainda tem saúde? Você é para dar uma mulher? Zé, essa pergunta que você fez passar, eu não te pergunto nunca mais da vida, tá? Não mora para você também, tá? E os velhos estão prestando isso. Então vamos lá. Então, casamento, isso que se tornou uma só carne. Primeiro, irmão, isso é físico, isso é sexual. Segundo, emocional. Casamento tem que ter fusão emocional também. O que é isso, pastor? Isso é descanso, estar ao lado da pessoa que você ama. Tem pessoa que está do seu lado e só te perturba, nunca foi uma só carne. 1 Coríntios 13, versículo 4 ao 7, fala o que é isso. O que é o amor de fato?
13, 4 ao 7, diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, tem ciúmes, mas não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Uma pessoa dessa, ela tem conexão de alma também, ela tem descanso do lado da pessoa que ela está casado, amém? Mas nos casais não tem isso não, é uma perturbação, uma agitação o tempo inteiro, não tem descanso. Por isso que tem muita mulher ansiosa, porque o companheiro não dá descanso para ela, não dá segurança para ela, aí vem ansiedade, vem depressão, vem muito trem ruim aí. Então vamos lá. Terceiro, isso fala também do espiritual. Você é uma só carne, você teve uma conjunção carnal, você tem uma conexão emocional e o seu espírito se torna uma com aquela pessoa. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16 e 17, Paulo diz que o homem que se junta com uma prostituta é um só corpo com ela, uma só carne. Mas aquele que se junta com Cristo é um só espírito com Cristo, amém? Uma só carne é a união do casal em 3 níveis: físico, emocional e espiritual. O espiritual só acontece quando ambos são novas criaturas em Cristo Jesus. Se uma mulher que serve a Deus casar com ímpio, ou um homem que serve a Deus casar com, não dá conexão dessa forma. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que se alguém está em Cristo, as coisas velhas, isso tudo, amém. Divórcio acontece, 4, porque não querem pagar o preço de viver bem. Muitos divórcios acontecem porque o casal não quer pagar o preço de viver bem. Existe um preço, mano. Um casamento para ficar bom não fica de uma hora para outra. Às vezes são anos de luta ali. Às vezes o casal no começo do casamento não tem nenhuma conexão em área de sexo, o treino flui bacana, mas vai insistindo até um dia que aquele casal, certo, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Quando eu fazia artes marciais, um dia foi um japonês a um curso lá para nós, ele falou assim: garantido, para ficar bom de chute lateral, né, aquele chute abaixo, né, fazer esquerda, você tem que chutar 1.500 vezes. Aí a cabeça aprende chute lateral 1.500 vezes, entendeu? Entendi, né? Ou seja, para você ficar bom no chute, você tem que chutar 1.500 vezes. Para você ter uma vida plena e satisfatória, às vezes você vai ter que insistir meses e anos até que o casal se complete com um ao outro, certo, amém? Não pode parar, Marco, tudo bem? Ah, não gostei não, né? É ruim mesmo, né? Posso continuar aqui? Então o divórcio acontece porque as pessoas não querem pagar o preço de viver bem. Você pensa que é só hoje? No tempo de Jesus já tinha isso. Lá em Mateus capítulo 19, versículo 10 ao 12, completando esse assunto que eu li em Marcos aqui, é o mesmo texto. Depois que os discípulos chegam em casa, chamam Jesus para conversar, explica para nós, Jesus, o que é aquele negócio lá? Ele falou: olha, é o seguinte, não só por adultério, viu? O que? Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não compensa, não convém casar. Os discípulos de Jesus, amado. Porque o repúdio você poderia liberar a mulher por qualquer coisa. Queimou arroz, some trem. Aí ele falou assim: não, só se tiver traição. Ele falou: não, mas então não é. Aí o preço muito alto que eu tenho que pagar para ficar casado. Naquele tempo já tinha isso. Tudo bem vocês aqui? Se essa é a condição do homem relativamente sua mulher, não convém casar. Porque Jesus falou: só pode largar, só se adulterar. Se tiver adultério, vale para um e para outro, tá, gente? Naquele tempo, as mulheres eram muito massacradas. Jesus estava num tempo uma vez, chegaram com uma mulher que foi pega no ato, pulando a cerca, jogaram aos pés de Jesus. Jesus, a lei de Moisés manda matar na pedrada. O Senhor manda fazer o quê? E ele disse o quê? Traz uma pedra grande para mim. Foi isso? Quem não tiver pecado. Mas por que Jesus fez isso? Pela hipocrisia do povo. Porque na lei de Moisés disse que é para matar o homem e a mulher. E lá só levaram só a mulher. Então naquele tempo a mulher tinha muitas dificuldades por causa disso. Vamos lá. Pessoas que acham que não devem casar. Sabia que tem um grupo que acha que não deve casar? Tem um grupo que diz assim: amasiado com fé, casado?
né? Mentira, isso é coisa do capeta. Amaziado está fazendo vontade do capeta. É o demônio que está na vida do casal. Nunca que é juntado amaziado marital com fé, casado é. Você sabe por que isso? Porque é fácil, principalmente, o homem sair fora. Não tem nada escrito, não tem compromisso, não tem contrato, não tem nada. Pastor, eu posso falar isso porque eu fui um homem bandido também. Quando eu era jovenzinho, eu morei 3 anos e meio com uma mulher. E na minha cabeça, se fazer raiva, eu pego nesse cueca e vou embora. Os homens, quando querem casar com a mulher, é porque não querem assumir o compromisso. E se seu marido está aqui e não quer casar com você, olha para a cadeira e fala assim: é sei que o pastor está falando. Fica com dó dele, não. E tem um negócio aqui de união estável. Isso é bobeira. O cara vive na união estável. Ele se separa, ele volta a ser solteiro lá no status dele. O casado se separou, ele está lascado, divorciado pro resto da vida. Se uma mulher exigir de você, você solteiro, ele já vai lá divorciado, já sai fora dele. Tudo bem? União estável. Outra mentira. Rapaz, José e Maria viviam bem, junto. Casou, virou uma obrigação da desbeleza. Alguém escutou isso aqui? Isso é coisa do capeta, mas já vivia ruim antes. Aí vamos casar para ver se melhora. O trem estava ruim, continuou ruim. Vai botar a culpa no casamento. Foi só nós casar que piorou. Não, já era 2 nojentos brigando o tempo inteiro. Vamos casar para ver se dá melhorada? Segundo, se desculpam que não podem casar porque já foram casados uma vez, mas às vezes pecamos sexualmente na fornicação. Já viu nego assim? Papai, não posso casar porque eu já fui casado uma vez, divorciado, não sei o quê. Aí fica fornicando aí. Eu falei para esses tempos: se você nunca mais tocar em mulher, castrar mesmo se você nunca mais tocar em mulher, você pode ficar. Não, você é doido, pastor? Não, não. E se morrer no pecado? Vai para onde? Vai para o inferno, amado. Então, eles se desculpam. É porque eu fui casado e aí eu não posso casar mais, sabe? Quando eu cheguei para a igreja evangélica, tinha separado da mãe da minha filha, nós ficamos 3 anos e meio juntos. Eu cheguei e aí o cara começou a abrir, e aí, rapaz, quem é você? Vai ser esse cara da polícia, né? Ah, meu nome é Fábio e tal, mas você é solteiro, casado? Não, eu tenho uma filha com a moça aí, não deu certo. Falei: rapaz, é o seguinte, cara, passei nessa igreja aqui, você tem que voltar lá, reatar com ela, porque diante de Deus vocês estão casados. Mas nunca fui casado, cara, eu morei junto, vocês estão casados, né? Você tem que voltar lá e reatar com ela e trazer ela para a igreja, senão você não vai ser salvo, não. Falei: lascou, porque a mulher já casou com o outro já. Aí tem que matar o cara, né? E eu não queria mais a mulher, nem a mulher queria. Eu falei: mas como fazer isso? Quer ser doido? Aqui não. Eu falei: então tá bom, tchau pra você. Você vê, gente, que gente louca. Queria fazer eu voltar lá atrás. Você escutou isso aqui? Em algum lugar já? Que tem que voltar para a primeira? Para o primeiro? Já escutou? Alguém já escutou? Era só eu que me lascava mesmo. Ah, você escutou, né? Ah, tá. Desse jeito. Terceiro, querem usufruir de tudo que é para ser dentro de um casamento, mas vivendo como solteiro. São as pessoas que não querem casar, que querem continuar amaziadas, tá? Falamos aqui de pessoas que dizem não poder casar, porque já foram casados uma vez. Será que isso procede, amado? Vamos ver aqui? Vamos entender o texto de repudiada e divorciada. No tempo de Israel, lá dos juízes, dos reis, quando o homem ficava aborrecido com uma mulher, ele dizia assim: olha, eu estou te repudiando, você pode ir embora. Queimou arroz, pode ir embora. Qualquer coisinha, motivo fútil, ele já mandava a mulher embora. Ele repudiava aquela mulher. E ela saía, e se ele não desse uma carta de divórcio para ela, ela ficava rodada. Se ela se casasse com outra pessoa, ela era adulta, ela não tinha amparo social nenhum. Essa era a mulher repudiada. Por isso que Moisés, para cuidar das mulheres, dá um pouco de direito às mulheres, assim: olha, tem que dar uma carta de divórcio. Porque com a carta de divórcio, a mulher vai ter uma nova vida, pode casar de novo, pode ter um benefício. Amém? Tudo bem, você entendeu? Hoje existe isso até hoje. O Islã, os árabes lá, quando eles se enchem a mulher, eles podem ter um monte de mulher lá, tá? Eles chegam lá para a mulher e dizem assim: talaque, talaque, talaque. Que é repúdio, 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 ou libertação, libertação, libertação. Naquela hora a mulher já está repudiada. Ela sai daquele casamento muçulmano sem direito a nada. Você não faz isso com a sua mulher, não, tá?
Fala, tá lá, mas tá morto, vai pegar o machado do seu lado. Isso aqui é os muçulmanos que fazem isso, tá, gente? Gente, você tem que tomar cuidado com o muçulmano, tá? Eu posto algumas coisas lá nas redes, tem uns aí comigo torto, né? Os caras que não prestam nem para ler. Mas o Brasil está sendo invadido por muçulmanos e por chineses. Você toma cuidado, você vai ler, você vai entender as coisas. Tem umas mulheres nas redes sociais, elas aparecem lá com um pano na cabeça chamado hijab, né? Alguém já viu isso aqui? Já viu? Né? E as mulheres bonitas, a gente falando bonito, disse que o casamento muçulmano é a coisa mais linda do mundo, né? Você sabe o que é isso? Para cooptar as brasileiras para se interessar por homens muçulmanos. Eles invadem as nações dessa forma. A Alemanha está cheia de muçulmanos, a Inglaterra não tem nem lugar para eles mais, eles dominam, porque cada homem muçulmano, quando casa com uma mulher, é de 5 a 10 filhos. Você quer ter filho, casa com, né? 5 a 10 filhos. E eles tomam as nações dessa forma. Então aquelas mulheres bonitas que você vê lá com o paninho na cabeça estão sendo pagas por alguém para poder fazer uma promoção da cultura do Islã para as brasileiras se interessar por aqueles homens. Mulher lá não tem direito, lá tem a Sharia, que é as leis deles, e mulher vale muito pouco naquele lugar lá. E eles estão entrando no Brasil, estão dominando o Brasil. Só não foram mais ainda por causa das igrejas, a igreja que serve a Deus. Cada esquina tem uma. Mas em muitos lugares eles entraram e ninguém tira eles de lá mais não. E outro povo que você tem que tomar cuidado é com o chinês. O chinês está comprando no Brasil. O Porto de Santos já é dos chineses. Eles têm toda a cadeia, né? Eles, por exemplo, compram uma fazenda de soja. Eles compram a fazenda. Eles têm os caminhões deles, o silo deles, né? Toda a logística é feita por chineses, até no porto. Eles estão comprando o Brasil inteiro. Daqui a 20, 30 anos, se alguém não fazer algo, essa nação nossa vai estar dominada por chinês ou por muçulmano ou pelos dois povos juntos. E os nossos filhos e netos vão ser escravos desse povo aí. E ninguém está vendo isso, mas falando, gente, será que o povo é doido? Você acha que não? Essa loja de chinês aqui, quem que é o dono lá? Quem que é o gerente lá? É o seu vizinho? Frango frito, né? É sempre chinês. Eles não abrem acesso para ninguém, amado. Eles estão cobrando o Brasil inteiro. Gente, é uma coisa louca. Se a esquerda entrega para a China, se a direita entrega tudo para o Trump, que doidura é essa? Vamos ter que entrar no arranjo então agora, né? É sério? No Trump entregaram aquela base de Alcântara lá, que lança mísseis, né? Satélite, o melhor lugar do mundo para lançar, entregaram por lá para os States no governo passado. Que loucura é essa, mano? Estão entregando a nossa nação e ninguém está fazendo nada, ninguém vê nada. Estou pagando meus continhos, tá bom, né? Mas daqui a uns anos, se não mudar, vai ter um monte de frango frito em cima de nós, isso é ver. Mas vamos lá. Deixa eu essa saída aqui do talaco, mas vamos lá. Então as pessoas querem usufruir de uma vida de casado estando solteiro. Então o contexto histórico da repudiada é isso. A mulher, o marido se enchia dela, qualquer motivo fútil, mandava ela embora, repudiava ela. Quando dava uma carta de divórcio, ela poderia recomeçar a vida. Quando não dava, ela ficava tipo uma pária na sociedade. Se você olha adulta, olha que ela está com aquele homem, é uma adulta. Esse é o motivo da repudiada. Motivos para o divórcio de acordo com a Bíblia. A Bíblia dá alguns motivos que a pessoa pode divorciar. Primeiro, adultério. Mateus capítulo 19, versículo 9, o próprio Jesus falou: em caso de relações sexuais ilícitas, a pessoa prejudicada tem direito de se divorciar. Tudo bem? Foi Jesus que falou. Pastor, mas e se a pessoa quiser perdoar? Bom, excelente, se puder perdoar. Segunda coisa, Paulo falou: abandono. 1 Coríntios 7,15, se a pessoa não quiser vir com a outra, é para deixar embora. Por isso que eu falo nesse igreja para você não se humilhar para ninguém, nem para filho e nem para cônjuge. Quer ir, não peça para ficar quem decidiu ir embora. Vai com Deus. Se Deus arrebentar lá e trazer de volta os pedaços, se ajuda a consertar se você quiser. Amém? Foi isso com o filho pródigo lá de Lucas capítulo 15. Eu vou embora, me dá minha fortuna, minha herança. Foi embora. O pai não pediu para ficar. Amém? Tem mãe que se o filho foi embora, ela chora no pé do infeliz, do maconheiro. Vai embora, não, meu filho. A mãe deixa você fumar maconha dentro de casa, né? Não peça, amado, para ficar quem decidiu ir embora. Certo, amém?
Então, assim, a Bíblia, Paulo diz que se a pessoa não quiser viver com outro, ele está liberado. Tem um cara muito famoso chamado Kaká, vocês conhecem ele? Jogador da seleção? Alguém sabe quem é esse rapaz aqui? Bando de viciado de futebol, né? Esse rapaz, ele é de família cristã. Ele casou virgem, porque ele queria fazer as coisas certas. Ele casou com uma moça muito bonita, teve dois filhos. E um dia, segundo a imprensa, ela falou para ele: eu quero me divorciar de você. Mas por quê? O que eu fiz? Não, você não fez nada. Eu quero viver algo diferente. E esse rapaz, evangélico, ele fez 2 jejuns de 40 dias para recuperar o casamento dele. Gente, que eu me arrepio um trem desse. Nunca fiz jejum de 40 dias, fiz de 21 só. Fez 2 jejuns de 40 para ver se Deus quebrantava o coração da esposa. Ele, aquele livro lá, Prova de Fogo, acho que é esse livro, né? Ele fez todo aquele livro com a esposa para ver se mudava o coração dela. E oração e jejum, e não mudou. Separaram. E você sabe o que dizem que era o motivo? Dizem que ela falou, não sei se falou, tá? Que ele era perfeito demais. Um homem perfeito demais. O sonho talvez de toda mulher, você é perfeito demais para mim. Numa situação dessa, o que se faz? Tem que deixar a pessoa embora, viver a vida dela, certo? E esse homem, depois que ela foi embora, ele vai fazer o que da vida dele? O que a Bíblia dá de amparo para uma pessoa dessa? A gente tem que poder entender isso. E a terceira coisa esse é um pensamento meu, tá? É quando tem risco de morte, de agressão, né? Você tem que deixar a pessoa embora ou sair fora dessa pessoa. Tem pastor doido que diz assim: fique com essa pessoa. Aí a pessoa morre lá, maltratada, enforcada, assassinada. E não é filha dele. Amém? Então, assim, um conselho que eu dou quando eu vejo que esse tipo essa gravidade, você sai fora enquanto é tempo. Amém? Tem uns idiotas na internet, amado. A internet é uma bênção, mas deu voz para muito idiota, viu? O advento da internet é algo extraordinário. Há 30 anos atrás, a pessoa só tinha só o Nokiazinho lá, você lembra? Que ficava mandando mensagem. E era bom o negócio, não era? Aquele mensagem de texto. A gente vai fazer uns desenhos lá, não era? Pensa no trem show nele. Amém, gente? Ou você pensou que era 30 anos atrás que tinha um Nokiazinho? Eu morava num lugar nem fixo, tinha. Aí os idiotas da internet vão falar: se você for pedir oração para o seu pastor, porque o seu marido bateu em você, denuncie o seu pastor e o seu marido. Eu queria falar um trem desse para mim, amado, eu falo as verdades. O pastor não está aqui para se meter em confusão em marido e mulher, não. A pessoa tem que ir lá na delegacia, tem um delegado lá que recebe bem pra caramba, para dar uns conselhos para esse tipo de gente. Pastor e padre não tem formação para ficar se metendo em briga de gente doida, não. Se você agredido, você tem que ir lá na delegacia. Vai, meu Deus, ir lá e sei lá o que vocês vão fazer lá. Mas é lá, amém? Eu me atendo, amado. Pastor, eu fui agredido na delegacia. Vai lá, com esse olho roxo lá, que rapidinho não vejo lá. Amém, querido? Eu te disse. Denuncia o pastor, denunciar a mãe dela, eu não. Se a pessoa decidir perdoar e continuar, isso é bíblico, amado, tá? A pessoa tem a grandeza de perdoar uma traição e continuar no casamento, isso é bíblico. 1 Pedro 4,8 diz que o amor cobre multidão de pecados. E a pessoa que foi traída, você decide perdoar, e eu creio que Deus abençoa, pode ter restauração. O grande problema é que às vezes a pessoa que trai, ele vai continuar fazendo a porcaria. Tem gente que trai e aí se arrepende de fato, se quebranta, se humilha. Eu não queria, né? Foi uma fraqueza minha e tal. Às vezes o casamento estava passando por um terreno. Agora tem gente que é sem vergonha de natureza. Se ele for perdoado, ele vai continuar fazendo, e fazendo, e fazendo. Mas eu pergunto: alguém diz que o divórcio é pecado de morte, que Deus não perdoa. Você acredita nisso? Divorciou, tá, amor? Tem alguns ex-divorciados aqui que tem que levantar a mão aí? Não, né? Ninguém acredita. Só você, minha filha. 2, não vai ser assim, né? Amado, tem uma igreja que diz que se o cara adulterar, que ele perdeu a salvação, porque é um pecado capital, um pecado de morte. Isso é mentira. Isso não está na Bíblia. A Bíblia deixa alguns pecados que perdem a salvação. Qual que é? Você lembra? Blasfemo, pai, tá? Blasfemo contra o Espírito Santo. Mateus 12, 31 e 32. Uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo vai perder a salvação. Por isso que é perigoso você falar que é uma pessoa que está orando em língua que está com o demônio no corpo. E se não for? E se for Deus de fato? Blasfemou. Amém?
Blasfêmia é você atribuir a Satanás aquilo que Deus está fazendo. Disse até Jesus, você expulsa o demônio pelo maioral dos demônios, né? Deus usando Jesus e ele vai usando Jesus e está sendo usado por Satanás. Mas tem outros pecados também que perdem a salvação. Qual que é o outro? Não perdoar. Pessoa que não perdoa já está no tacho do inferno. Mateus 6, 14 e 15 diz que se não perdoar não recebe perdão, certo? Tudo bem? Então você perdoa. E o terceiro pecado que tira a pessoa do céu é a apostasia. Lá em Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 8, fala que uma pessoa que conheceu os mistérios de Deus, foi uma pessoa usada por Deus, esteve na presença de Deus, e ele rejeitou Jesus, rejeitou Deus, que não tem salvação para essa pessoa. E tem muita gente assim, mas já foi instrumento de bênção, pessoas usadas por Deus, uma bênção, mas rejeitou Deus. Eu vi que uma mulher, estava lá uma mulher, forte na beira de uma cachoeira, dizendo: eu fui pastor evangélico, mas agora eu sou macumbeira. E fazendo as macumbas lá e dando risada, aquela risada bem escangalhada mesmo. A pessoa foi evangélica, foi batizada nas águas, foi uma pastora e agora retrocedeu e voltou para a velha religião. O que é responsável por muitos casamentos infelizes que, mesmo não chegando ao divórcio, sempre serão casamentos sem estabilidade. O que é isso? O que é, pastor? Às vezes não divorcia, mas são casamentos que nunca vão ser felizes ou plenos. É o que Deus não ajuntou. Cristo falou: aquilo que Deus ajuntou, não separa o homem. Mas tem muita gente casada que não foi Deus que ajuntou. Não foi. Tem gente que se casou por carência. Eu estou carente, estou precisando do marido, estou precisando da mulher. Aí vai e casa. Depois descobre que, né, supriu a carência, mas, né, deu outros problemas. Segundo, tem gente que casa por interesse financeiro. O cara tem caráter e dignidade lá, né? E a mulher diz: eu estou apaixonado, eu quero casar com você. Outros interesses: a mulher tem novinha, corpinho de violão, o cara fica doido para casar com ela. E depois faz 5, 6 filhos, que a mulher vira um bujão, aí quer largar a mulher, né? Acabou o amor. Outra coisa, que não é Deus que junta, paixões carnais. Psicologia diz que a paixão dura 5 anos. Eu não creio que nem isso, né? Porque hoje é tudo fogo do pai mesmo, né? O cara casa apaixonado, aí daqui a pouco a paixão acaba, ele fica olhando para a mulher para o homem. Outra coisa também, que não foi Deus que não foi Deus, obras malignas para casar. Se você tem a tal de uma amarração, o cara chega, a mulher chega lá para a pessoa que faz esse trabalho e diz assim: olha, eu quero casar com aquela mulher, eu quero casar com aquele homem. Às vezes a pessoa já tem casado, e eles fazem a amarração deles lá, fazem o trabalho, e se a pessoa não for uma pessoa de Deus, ele logo separa daquela pessoa que ele gosta de estar, de viver, e vai casar com aquele trem lá. São amarrações, até o nome já diz tudo. E outro, para encerrar, que Deus não junta, casamentos feitos na presença de outros deuses. Na beira da praia existem muitos casamentos feitos com a bênção de Iemanjá, que é um ídolo demoníaco satânico. Você acha que Deus tem compromisso de abençoar um casamento desse? Sim ou não? Então tem muita gente casada que não foi Deus que ajuntou, foi Satanás. Voltando para a desculpa dos discípulos: se é essa a condição do homem em relação à sua mulher, não convém casar. A nossa é conferir sem casar, porque o casamento é o compromisso pelo qual constituímos uma família abençoada na presença de Deus. Amém? Pastor, isso, e eu que já fui casado, divorciei, acho que esse é o ponto-chave da pregação, né? Deus amado, Ele abomina o divórcio, mas Ele ama o divorciado. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador, certo? E em Malaquias capítulo 2, deixa eu ver se eu acho alguma coisa que deve ser. Porque o casamento é uma aliança que é feita, e quando é quebrada, Deus se desagrada daquilo ali. Malaquias 2, deixa eu ver se eu acho que sim, é Malaquias 2. Malaquias. Malaquias 2, versículo 13. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que Ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer
da vossa mão. E perguntais, as pessoas perguntavam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Ou pode ser um homem também, tá? Com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um mesmo que havendo dele um pouco de espírito? E porque somente um? Ele buscava a descendência que prometera. O casamento, o propósito do casamento também é deixar descendentes. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Amém? Então a pessoa que foi casado, divorciou, o que tem que fazer? Ele tem que pedir perdão a Deus. Ele falhou, por culpa dele ou não, por falta de conhecimento ou não, ele falhou. Deus me perdoa. Me casei, não deu certo, estou divorciado, divorciada. Confessando o pecado de Deus. Confessando o pecado para Deus, rompa todo o laço com a pessoa que fez parte da sua vida. Seja laço físico, emocional ou espiritual. Quem vive com muita coisa com ex está querendo voltar, ou está querendo botar chifre no atual com o ex lá. Não existe amizade com o ex-marido e com ex-mulher. Isso é coisa do capeta lá. Amém? Tem uns homens mansos, amado, que o ex da mulher vai almoçar na casa dele lá. Acho que fica assim falando por dentro, já peguei essa mulher, você nem imagina quando, tem? E o besta lá, come mais picanha aí, meu irmão. Gente, isso é coisa de louco, não estão vendo um mundo de louca. Aí vai a ex do marido, né? Porque tem filho, né? Vai lá. E ela fica assim, bestona. Ele tem um pintinho lá, né? Oh, meu Deus, me ajuda, Senhor. Gente, olha, diante de Deus, eu nem toco no nome da minha ex-mulher. Eu a vi no dia do casamento da minha filha, porque eu tinha que entender, olhando para aquela. Eu não toco no nome. Quando a minha esposa, eu não toco no nome, não. Ó, ficou para trás. Sou grato a ela por ter me dado uma filha maravilhosa. Mas eu não toco no nome da pessoa. E acredito que eu também não toco no. Porque nós era bem juntos, assim, sabe? Bem aqui, sabe? Não? Então peça perdão a Deus. Deus, eu quebrei uma aliança, Senhor. O Senhor sabe as motivações que eu fiz isso. Então me perdoa. Outra coisa, rompa todo o laço físico, afetivo e espiritual. Manda plantar bananeira lá no quinto dos infernos. Não prestou para você, fez sofrer. Você quer o quê com amizade com eles? A minha enteada, o pai dela tinha feito o curso de medicina, tinha terminado e está tendo dificuldade, né, para poder encaixar, né? E ela falou, Fábio, você podia fazer um favor para mim? Fábio, eu faço, né? Você olha pelo meu pai, depois que eu faço assim, eu desfaço, né? Ele olhar para aquele negão, imaginar que ele já beijou minha mãe, eu não dar um soco na cara dele, né? Mas a gente é crente, mas a gente tem umas buchas, uns abacaxi, gente, é uma coisa difícil. Você pensa que não? Né? Ah, você quer rir de mim? Tomara que você não passe por esse tipo de coisa, né? Eu pensei, fazer ela, não vou, assim, meu Deus do céu. Mas a Bíblia diz que a gente pode negar oração, de graça receber, de graça dar, Mateus 10:8 é bem claro, né? Ele tá bom, eu vou atender lá na igreja, tá? E trouxe a criatura para cá, né? E conversei um pouco com ele. Falei, minha esposa tinha um gosto muito ruim para igual. Gente, eu com essa magreza toda, eu sou mais eu, viu? Eu também sou mais você, meu. Falei, ô bicho é ruim de gosto, viu? Melhorou depois, né? Aí eu olhei por ele e falei, Deus, agora o Senhor me usa, porque eu não quero mandar esse cara para o inferno, eu quero te abençoar ele, tá? Aí eu orei, falei, Deus, abre as portas para esse homem do céu, né? Vem pro céu. Eu acho que nem coloquei tanta fé assim. As portas lá se abriram para o homem, que agora tem chamado para todo lugar para poder dar os plantão dele. Falei, nem para mandar meu usinho de pix de pastor, né? Certo? Então assim, rompa com tudo, mano. Nem toca no nome do seu ex-marido na frente de sua esposa, você está faltando com respeito com ele. Nem toca no nome da ex-mulher com a sua esposa, você está faltando respeito com ela. Amém? Se fosse bom, estava com você. Sim ou não?
Então peça perdão a Deus, rompa todo o laço e decida diante de Deus que se você já está no novo casamento ou se você vai estar aqui, vai ser por toda a vida no nome de Jesus. Porque agora você tem conhecimento, você não tem desculpa, pastor, não sabia, agora você sabe. Então você que é solteiro, pense agora muito antes de entrar no casamento. Entrou no casamento, acabou, já era. O meu tio pastor, já está na glória, ele diz assim: você está namorando? Abre os olhos, né? Observa os frutos, amém? Ficou noivo, noiva, abre mais os olhos ainda, hein? Casou, pode fechar os olhos agora. Acabou, já era. Certo, amém? Tudo bem você está aqui? Amém. Então, para você, divorciado, ex-divorciado, sei lá o que, peça perdão a Deus. Rompa todo e qualquer vínculo que você tiver com aquela criatura nojenta dos infernos lá. Só, certo? E se você está no casamento, um novo casamento, ou se você vai estar, faça um compromisso com Deus. Deus é por toda a minha vida, Senhor. Amém. E tem muitos que divorciaram e casaram, estão doidinhos para pular fora. Ela ou ele fica planejando, como que eu faço para pular fora? E Deus está vendo presão do infeliz lá, e eu vou te matar, desgraçado, que aí a outra pode casar com o outro, viúva não tem que divorciar, né? Você sabia disso, mano? Que tem muitos casamentos que é truncado, que não vai, porque um ou os dois estão planejando sabotar para pular fora. Se aquele diz para mim, eu saio fora dessa jararaca. Se der certo, eu passar daquele composto, eu meto o pé no traseiro desse infeliz. E Deus está vendo, Deus está escutando. Sim ou não? Sim. Deus conhece o nosso coração, amado. Se tem alguém que está com essa ideia na minha cabeça, tira a ideia da minha cabeça. Fala: Deus, me ajuda a fazer esse casamento dar certo em nome de Jesus. De todos os problemas de quem faz por divórcio, irmão. Além de ser uma quebra de aliança diante de Deus, tem o problema dos filhos. O filho quer ser um rodado doido aí. Quando acha uma madrasta boa, um padrasto bom no próximo, ainda vai, né? No caso da minha enteada, ela tem muita sorte, não quer sou eu, né? Mas nem sempre é assim, né? Certo, bem? Então, coloque isso no coração. Faça esse negócio dar certo. Faça esse casamento dar certo. Ah, pastor, mas vamos me suportar. Todo homem é, minha filha. Não é só o seu não. Todo homem é. É sério. E não vai ser não sou não. Então você não é homem não, cara. É desmunhecado, né? Pastor, mas a minha mulher é terrível, ela gasta demais, toda mulher gasta demais, né? Então você trabalha mais e ganha mais, que você vai sentir mesmo no bolso, certo, amém? Mas tem como ser feliz, se a gente deixar Deus nos conduzir dia após dia. Eu disse ontem lá na casa, né, daquela família, que se os nossos filhos não nos verem vivendo bem dentro de casa, eles não vão querer casar. Eu tenho que casar para ver igual pai e mãe, nunca na minha vida. O casamento é de Deus, amém? É uma instituição de Deus, amém? Amém. Amém mesmo? Você pode ficar em pé, por favor. Tem alguém que tem alguma dúvida aqui sobre o divórcio? Erga a mão. Ninguém não, né? Tem, Miriam? Zaque, tem alguma dúvida? Não? Amém. É tão fácil falar para o outro. Esses dias eu disse para um besta lá, brigando lá, e falou assim: o cara tem que voltar para a primeira mulher dele, não sei o que. Eu falei: você fala isso porque você vive bem com a sua mulher. O dia que dá um BOzinho, você vai pensar 10 vezes antes de falar um trem desse. Cada caso é um caso, amado. Não vamos passar uma régua para todo mundo. Uns foram humilhados, traídos, abandonados. A gente não sabe, Deus sabe, amém? Então não nos cabe julgar ninguém, nem apontar para ninguém. É falar a palavra. Deus perdoa, não é um pecado ser, né? Mas decida agora fazer a coisa dar certo em nome de Jesus. Tudo bem você daqui? Vamos cantar um pedacinho desse inquieto.